Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhes perguntou: Que queres que eu faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje também vamos acompanhar na primeira leitura, 1 Pedro, capítulo 2, do 2 ao 5, depois do 9 ao 12, Salmos 99, com canto apresentai-vos diante do Senhor. Acabamos de ouvir este evangelho deste homem, o filho de Timeu, Bartimeu, cego, mendigo, que estava ali sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quando ele ouviu falar de Jesus, começou a clamar. Todas as curas que aconteceram aqui nas passagens dos evangelhos, nós vemos que essas curas aconteceram por pessoas que foram ousadas, por pessoas que tiveram a coragem de clamar, de gritar, de ir até Jesus. Ou como as irmãs de Lázaro, de ir até Jesus e dizer: Senhor, é o teu amigo que morreu. É o teu amigo que está lá no túmulo já, está enterrado. Então Jesus, ele vai trabalhando também com a disposição do nosso coração. Aqui, Bartimeu, quando ouviu dizer que Jesus estava passando por aquele lugar, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Aí diz aqui a palavra que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Muitas pessoas vão querer te calar, muitas pessoas vão querer te silenciar. Mas se você crê, se você tem uma fé viva no seu coração, se você crê verdadeiramente no Senhor Jesus, na ação da graça, do Espírito Santo de Deus, não deixe de buscar. Não deixe de clamar, não deixe de ir à missa, não deixe de ler a palavra, não deixe de rezar o terço. Muitos vão gritar para você parar. Muitos vão achar que é perca de tempo. Muitos vão achar que você agora se tornou um beato ou uma beata. Muitos vão te criticar, assim como tentaram fazer com Bartimeu. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, e ele deu ouvido para essas pessoas. Muitas pessoas nos criticam, mas muitos desses que nos criticam são pessoas que nem sequer se comprometem com Deus e com a igreja. Falam mal do padre, falam mal de quem está à frente na igreja, falam mal dos ministros, falam mal dos músicos, falam mal dos leitores, falam mal dos catequistas. Mas se você for olhar, qual é o serviço que essa pessoa está prestando a Deus? Quase sempre nenhum. Ou existem aqueles que estão trabalhando na igreja e criticam outros, porque talvez precisam buscar uma terapia, fazer uma cura interior, que o problema muitas vezes não está no outro, está em nós. Então, no nosso meio religioso também, nós precisamos também trabalhar o nosso interior, os nossos traumas. Por que tem muita inveja na igreja? Porque uma pessoa mal resolvida vai ficar com inveja daquele que está fazendo e fazendo bem feito. Vai criticar, vai dizer que aquela pessoa está querendo aparecer,
Não, aquela pessoa entendeu que para Jesus nós temos que dar o melhor, para Jesus nós temos que nos doar, nós temos que fazer da melhor forma possível, nos doarmos por amor ao reino de Deus. Então essa pessoa entendeu isso. Bartimeu não parou na crítica, ele gritou ainda com mais força e isso chamou a atenção de Jesus. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. O cego ali já estava se desencilhando do seu passado, da sua história, de dor, de sofrimento. Jogou o manto. Qual é o seu manto, irmão? Qual é o seu manto, irmã? É o manto da tristeza? É o manto do passado? É o manto da culpa? É o manto da doença? É o manto da frieza espiritual? Hoje Jesus te convida a jogar o seu manto. Lança o manto como Bartimeu. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Hoje o Senhor está pedindo para você fazer como este cego. Joga o teu manto. E ainda Jesus perguntou: o que queres que eu faça? Porque Jesus pergunta também a nós: o que queres que eu faça por ti hoje? O que queres? O Senhor está te perguntando: o que queres que eu faça por ti, irmão e irmã? E o cego respondeu: mestre, que eu veja. É lógico, ele era cego. Tem coisas que parece muito lógico, mas existem coisas que parece que não, eu preciso falar que Deus conhece. Não, Deus quer ouvir da sua boca, da sua voz. Deus quer ouvir você falando: eu preciso desta graça, eu preciso deste emprego, eu preciso passar nessa prova, eu preciso passar nesse teste, eu preciso, talvez lá da carteira de motorista ou do vestibular, eu preciso de uma ação de Deus nesta área aqui da minha vida, no meu matrimônio, na minha família, na vida do meu filho, no meu trabalho, eu preciso da ação de Deus na minha questão financeira. Fale para o Senhor o que você precisa. Jesus perguntou: o que queres que eu faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. A multidão queria fazê-lo calar. O mundo sempre tenta calar quem busca a Deus de verdade. A fé verdadeira, a oração insistente toca o coração de Deus. Quanto mais tentavam silenciá-lo, mais ele clamava. 1000 vozes podem tentar te calar, mas uma oração sincera atravessa o céu. Essa é, irmão e irmã, uma verdade. Jesus estava cercado por multidões, mas parou por causa do clamor de um homem ferido. Deus escuta quem clama com fé. O sofrimento oferecido a Deus nunca passa despercebido. O grito da alma chega ao coração de Cristo. Quando a oração nasce do fundo da alma, o céu inteiro para ouvir. Tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje de seguir a Cristo. Tome uma decisão hoje de seguir a Jesus. Quem vive o novo de Deus precisa abandonar os velhos mantos, deixar de lado tudo que te atrapalha. Mestre, que eu veja. Bartimeu não pediu dinheiro, pediu visão. Pior cegueira não é física, é uma cegueira espiritual. Há quem enxergue com os olhos, mas não com a alma. Só Jesus devolve o sentido da vida. Jesus hoje quer devolver o sentido da vida a você. E o maior milagre não foi Bartimeu voltar a enxergar, mas começar a seguir Jesus. O Papa Francisco tem uma frase dele que diz: Jesus escuta sempre o grito de quem o procura com fé. Papa Bento XVI: quem acredita nunca está sozinho. São João Paulo II: não tenhas medo de abrir as portas a Cristo. E o Papa Francisco: a fé não nos afasta da realidade, faz-nos enxergar mais profundamente. São João Paulo II, de novo: somente em Cristo o homem encontra a luz verdadeira. Hoje é dia de lançar o manto, hoje é dia de assumir Jesus como seu Senhor, hoje é dia de enfrentar os opositores, aqueles que tentaram talvez te diminuir, jogar para baixo por você ser de Deus. Irmão, levante a cabeça, você está no caminho certo, não desista, busque cada vez mais o Senhor, busque cada vez mais a espiritualidade, porque este é o sentido da nossa vida. Que Deus te abençoe, te ilumine, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.